Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. E dessa vez vamos comentar sobre um tema relacionado com o storytelling, que eu gosto bastante de temas assim, você já sabe. E o tema de hoje é o chamado para aventura. Na estrutura do Herói de Mil Faces tem presente esse chamado para aventura. E eu quero bater nessa tecla especificamente sobre o chamado para aventura, porque esse tema se aplica muito para nossas vidas. E é justamente o que eu gosto de falar. Como o storytelling se aplica para nossas vidas. E aqui é muito importante essa parte do chamado para aventura. Porque como é que acontece essa jornada do herói no geral, né? Ele tem o mundo comum, ele está vivendo a vida dele normal, sem muitas emoções, uma vida que ele percebe que tem coisas ruins, mas ele vai deixando passar. E de repente algo acontece que é o tal do chamado para aventura. E isso acontece também nas nossas vidas. E é sobre esse tema que eu vou debater aqui. Primeiro ponto muito importante é os monomitos, que é a estrutura criada pelo Joseph Campbell. Ele entende esses monomitos como uma forma de entender a vida. Por quê? Esses mitos eram criados como forma de com que as pessoas aprendessem a lidar melhor com a vida. Então, justamente por esse motivo, esse chamado para aventura é tão presente tanto em monomitos, em histórias, quanto em nossas vidas. Por quê? Toda pessoa, e eu sei que você já passou por isso também, em algum momento da vida, você se pergunta: cara, eu vim aqui para ser ser humano. Eu não fiz nada, parece que eu tô só passando a vida. Parece que eu não fiz nada em relação a isso, parece que eu vou passar a vida inteira sem ser o que eu realmente sou. Então, deixa eu começar a fazer isso agora. Deixa eu descobrir o que Deus espera de mim, o que o mundo espera de mim, como eu me realizo, como eu me torno uma pessoa realmente feliz. Qual que é o meu propósito, pode-se dizer. Então, quando essa ficha cai pra gente, a gente passa a viver a essa aventura, né? Que é a aventura da busca pela coesão interna e da unidade externa, ou seja, é entender que eu faço parte de algo maior, que dentro de uma unidade eu tenho a minha própria personalidade, eu tenho a minha própria função, eu tenho algo a agregar para as pessoas. Então, essa parte do storytelling, do chamado para aventura, é determinante, porque em algum momento você se perguntou: eu tô aqui, eu vim aqui para ser humano, e eu não fiz absolutamente nada em relação a isso. Eu não construí nada, eu tô vivendo a vida de forma robótica, eu sempre tenho problemas, mas eu não resolvo eles. E é aqui que o chamado para aventura vem. Vem um clique e te diz: eu preciso fazer algo em relação a isso. Eu preciso sair da banalidade. Eu preciso encontrar uma identidade, um sentido de vida. Porque senão eu vou passar a vida inteira desse jeito. Então, aqui começa esse chamado para aventura. E na nossa vida vão tendo outros chamados para aventura também. Mas evoluir nesse chamado é basicamente corresponder ao que você deveria ser. Ao que o modelo, ao que o criador, quando ele te projetou, ele pensou que você deveria ser. Será que eu estou sendo o que de fato eu deveria ser? E a evolução passa por essa possibilidade de encontrar essa sabedoria, que são justamente degraus que precisamos enfrentar. Degraus de conhecimento, de lutas, de provas que a gente vai enfrentando e vai se tornando mais sábio. Sem esse chamado para aventura e sem aceitar esse chamado, sem esse clique, eu não passo por isso. Eu vou adiando a minha vida, passando a vida diante dos meus olhos, sem ter de fato construído nada. E esses ritos de passagem, eles são muito importantes. Esses chamados para a aventura, eles são muito importantes. Sabe por quê? Porque o que tem de filho na casa da mãe, que já deveria ter passado por essa fase, hoje tem sido muito comum. Então, é muito comum que, se eu vou passando, é o que chama de síndrome do Peter Pan, né? A pessoa é adulta, mas não quer ser adulta. A professora Luísa Helena tem da Nova Acrópole, né? Tem uma expressão que é muito boa quando ela vai falar sobre esse livro, que é: a vida é um trem, eu vou passando pelas etapas dele, eu paro
em uma cidade que é a fase da minha vida, então a infância, e quando eu passo por ela, eu saio do trem, entro e vou para a adolescência. Saio do trem, vou para a próxima fase. Vou. Só que muitas vezes, quando as pessoas chegam na fase adulta, elas não querem entrar nessa cidade. Elas querem ficar lá. Então, esse chamado para aventura da vida adulta, por exemplo, ele é muito importante ser passado. Ele é muito importante que você entre nele querendo desfrutar desse chamado e fazer com que nós sejamos humanos como deveríamos, como somos, na verdade, né? Então, o correto é ir descendo nas cidades, nesses trens, aprender com ela, com essa fase, desfrutar dela, fazer o que tem que ser feito nessa fase e voltar pro trem e ir para a próxima fase. Mas para algumas pessoas, a primeira estação, ela já quer parar ali. Ela não quer aprender com tudo e voltar. Então, se você não desce em tudo que tem que descer, aprende com aquilo e volta, alguma peça do quebra-cabeça vai ficar fora. Que quebra-cabeça é esse, Fernando? É a tua identidade. O quebra-cabeça que você precisa completar é o da sua personalidade, da sua identidade. De descobrir quem você é, de descobrir o que de fato você tem que fazer aqui. E se eu não passo por todas as etapas que eu preciso passar, a minha personalidade não se completa. Esse quebra-cabeça não fecha. Então eu faço isso porque eu preciso coletar essa imagem, eu preciso coletar todas as peças para formar a imagem mais próxima do que eu de fato deveria ser. Explanar o potencial que eu de fato tenho, né, dentro de mim. E aqui é um ponto muito importante que mexe muito comigo quando isso aqui é dito, que é: se eu recuso um desafio, eu estou reduzindo o meu tamanho. Se você não quer dar o próximo passo, aí está o teu tamanho. É isso aí mesmo, entendeu? Você reduz o que você poderia ser, tá bom. Para ele é isso aí mesmo. É o que restou. Porque ele não quer dar o próximo passo, ele não quer assumir o desafio. Se você recusa um desafio, você reduz o seu próprio tamanho. Ou o tamanho que você poderia ser. Então vai viver de resto mesmo. Vai passar aí a vida, vai ficar vendo a vida passando, não pega desafio nenhum, não assume bronca nenhuma, não assume responsabilidade nenhuma. E vai ficando aí. Esse aí é o teu tamanho. Então, o teu tamanho, ele é proporcional aos desafios que você começa a enfrentar. Aos desafios internos, desafios externos. E aqui, cada um sabe o tamanho do seu desafio. Eu não estou falando de um desafio específico. Não. Cada um sabe o tamanho do seu desafio. Mas se eu reduzo e eu não aceito esse chamado para aventura e não parto para cima dele, esse é o seu tamanho. Tá bom, é isso aí mesmo, né? Foi o que restou. E o que eu acho muito interessante é que, às vezes, a gente interpreta crises como sendo uma punição de alguma ação nossa. Uma crise não necessariamente é uma punição sobre uma ação nossa, mas sim um processo natural de um desafio que eu aceitei. O ensino médio, essa passagem do ensino médio para a faculdade é uma crise. Mas você só passa por ela se você tiver feito bem as etapas anteriores. Não é necessariamente uma consequência de um ato ruim. Pelo contrário, muitas vezes é o contrário. É por você estar fazendo tudo muito bem feito, as crises aparecem. Um casamento é uma crise. Porque você vai ter que se adaptar e viver uma vida totalmente diferente do que você vivia antes. Pensar de forma diferente como você pensava antes. É um processo de amadurecimento muito grande, um casamento. Que muitas pessoas estão procrastinando. Por não querer assumir essa responsabilidade. Então, a crise muitas vezes é porque você fez tudo certo e chegou no próximo nível. E agora eu supero a crise para adquirir sabedoria, formar uma identidade, entender como as coisas são. E aí, a sociedade começa a entender como só o jovem tem valor. Por quê? Quando você é adolescente, que você fala, nossa,
quando eu tiver meus 18 anos, vai ser a melhor coisa do mundo. E deixa de aproveitar. E muitas vezes, jovens, crianças, né, de 13, 14 anos, querendo desfrutar de uma juventude que elas ainda não possuem. E assim como adultos de 30, 35, 40 anos, querendo desfrutar de uma juventude que eles não têm mais. Esses dias a gente foi trazer uma pessoa para cá, pro estúdio, e aí, pegando currículo, enfim. E a primeira frase do currículo era: sou um jovem de 30 anos com muita vontade de aprender. Jovem de 30 anos? Alexandre o Grande, com 25 anos, estava conquistando metade do mundo. É claro que a gente não precisa chegar lá com metade do mundo com 25 anos, mas não é possível que nós tenhamos regredido tanto para acreditar que a pessoa de 30 anos é jovem. 30 anos já foi chão. 30 anos já deveria ter construído algo, caminhado, evoluído. Então, o adulto quer voltar a ser jovem, a criança quer ser jovem e desfrutando de coisas que não estão na etapa dela. O que dificulta é essa formação de identidade. Quantas pessoas vocês já ouviram, pessoas famosas que tiveram, por exemplo, jogador de futebol, que não teve a infância, porque teve que jogar futebol? O Michael Jackson fala muito sobre isso, né? Que ele perdeu a infância porque ele já era muito talentoso. Aqui um exemplo mais nosso, né? Os meninos do Bom Dia e Companhia também falavam que perderam a infância inteira porque já tinham muita responsabilidade. E os impactos que isso tem na vida da pessoa, de pegar uma fase que é para ser de infância e transformar ela numa fase de adulto. Como, por exemplo, uma criança ser responsável por sustentar um lar. Saber que do trabalho dela depende sustentar um lar, uma casa, uma família. Então, tudo isso, aproveitar bem as etapas que a vida dá, são importantes, esses chamados para a aventura. E aproveitar bem a etapa de cada vida são essenciais para a formação de uma identidade. Então, isso é muito importante. Então, assim que eu entrei na faculdade, meus pais, é óbvio que eu não queria, mas meus pais vieram e me disseram: Fernando, começa a trabalhar logo. Que seja de graça, que seja ganhando pouco, que seja de qualquer jeito, mas vai trabalhar. Então, eu fazia faculdade, trabalhava e comecei a minha vida desse jeito. Trabalhei de graça ali por 6 meses, um pouco menos talvez. Depois, meu primeiro estágio, e assim, a vida foi caminhando, né? Mas eu preciso de alguém para me dizer isso. Porque se fosse só eu por mim mesmo com 18 anos, eu ia pra faculdade no horário, o resto eu ficava zoando em casa, de boa. Mas não. Eu tive que pegar essa fase dos 18 anos, que pra muitos é essa juventude de qualquer jeito, e já começar a trabalhar. Então, isso aqui é muito importante, né? Para que a gente aprenda a desfrutar de cada etapa do jeito que deve ser desfrutado. E aqui tem uma frase que, para mim, ela é muito importante nesse aspecto, né? Que é: certifica que és um fator de soma na vida daqueles que participas. A frase do Cícero. Isso aqui é determinante para nossa vida. Se eu internalizo isso, que eu preciso ser um fator de soma na vida daqueles que eu participo. Só isso já daria um trabalho da vida inteira para caminhar, de ser um fator de soma. Porque no fim das contas, é só isso que vai sobrar. É o impacto que você causou na vida das pessoas. Diante da morte, chegou lá no leito, no último dia, o que vai sobrar é o que você fez pelas pessoas. Qual foi a soma que você deu nas pessoas que você participou da vida? Diante da morte, é tudo que sobra. O quão generoso você foi, o quanto você participou da vida dos seus amigos, o quanto você esteve presente. É tudo que sobra, né? Então, para resumir aqui a minha ideia desse chamado para aventura, ele é muito importante para conseguir alcançar o que de mais superior a gente tem, que é a formação de uma identidade, a construção do meu ser, de uma personalidade e de viver uma vida assim como o Criador espera de mim. Sem passar por essas etapas, sem aceitar os chamados, eu não consigo formar essa identidade. Crescer
é preparar-se para ver a verdade, aquilo que é. E o crescimento é preparação para encontrar essa verdade. Se eu não pego desafios que vão me fazer me tornar mais sábio, se eu não encaro a vida como deve ser, eu nunca vou encontrar a verdade. Que volta para o meu primeiro papo aqui que a gente teve, né? A verdade, ela é determinante. Encontrar a verdade. Então, se eu não desfruto dessas etapas, se eu não faço tudo como tem que ser feito, se eu não aceito os chamados que a vida me dá, eu não formo minha personalidade. E aqui, pra gente finalizar o vídeo, que é algo muito importante também sobre os desafios. Quando um herói sobe no cavalo e vai lutar, a vitória fundamental que ele tinha que ter, ele já teve dentro de si. A vitória não é o que acontece fora. A vitória é o que acontece dentro. A formação de uma identidade e personalidade acontece dentro. Se você aceita um desafio, você já teve a vitória. Depois é consequência. Os aprendizados que a vida vão dar, a vida é pedagógica. Os aprendizados que a vida vão te dar vão ser suficientes para que você vai evoluindo nisso. Mas quando você aceita o chamado, você já venceu. Espero que você aceite os chamados da sua vida para que você construa cada vez melhor essa personalidade que está intrínseca. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.